Vou bater um papo acompanhado de um Guaraná Antártica bem gelado com o juiz federal, doutor Marcelo Baceto, membro da Corte Eleitoral, juiz membro do TRE, doutor Marcelo Baceto, que nos traz aqui informações preciosas sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão de ontem com o voto do ministro Luiz Fux, recentemente empossado na Corte, no Pretório Excelso, como dizem os juristas, a maior corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, o voto decisivo no caso da aplicação ou não da lei da ficha limpa para as eleições de 2010. A lei vale, é uma lei de iniciativa popular, vale para 2012, mas a sua aplicabilidade foi negada pelo Supremo para as eleições de 2010, as eleições do ano passado, por ferir o princípio da anualidade. Uma lei não pode mudar a regra do jogo durante o campeonato, do linguajar mais popular. Doutor Marcelo Baceto, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como Prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Doutor Marcelo, que decisão, eu até comentava com o senhor na nossa última entrevista, o próximo ministro do Supremo tem que ter um perfil enfim, qual será o perfil desse próximo ministro? Como é que ele vai se portar? Porque o voto dele vai definir muita coisa, ou mudar completamente os caminhos das eleições de 2010. Doutor Marcelo, o senhor ficou surpreso com a decisão ou o senhor já esperava esse tipo de entendimento do ministro Fux? Não, é difícil imaginar exatamente qual seria o pensamento dele, mas o ministro Luiz Fux tem uma carreira muito longa, um jurista excepcional. Enfim, se imaginava uma análise técnica de altíssima qualidade e foi exatamente o que aconteceu. Eu concordo com a posição dele. O senhor nunca, aliás, o senhor nunca deixou isso velado. O senhor falou aqui no Gazeta Entrevista que era da opinião de que a aplicação da lei não poderia ser para as eleições de 2010. Exato. Na verdade, a lei, e quem é contra a aplicação em 2010 não é contra a lei. Aliás, o ministro Luiz Fux foi muito claro ontem ao dizer isso. Ele não é contra a lei, não, pelo contrário, dizendo, olha, essa é uma lei do futuro, é uma lei muito boa, mas não posso ultrapassar a barreira do artigo 16 da Constituição Federal. E é importante que as pessoas entendam que essa regra da anualidade eleitoral, ela não é criada simplesmente por pura vontade de alguém. Ela tem uma pretensão. A pretensão dela é de impedir que a maioria sufoque a minoria, que a maioria crie regras à beira do início do processo eleitoral para sufocar a minoria. Porque a democracia, nós precisamos sempre pensar que a democracia é um regime da maioria, mas é o regime da maioria com respeito à minoria, de forma que a minoria um dia possa se tornar maioria se a vontade popular assim o for. Juntamente com o ministro Fux, votaram pela não aplicação da lei da ficha limpa os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Marco Aurélio e Celso de Mello. E fechou a votação o presidente do Supremo, o ministro Celso Peluso. Votaram pela aplicação da lei da ficha limpa os ministros Joaquim Barbosa, Aires Brito, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Ellen Grace. Os ministros deram provimento ao recurso de Leonídio Correia Bolsas, olha só, candidato a deputado estadual em Minas Gerais, que teve seu registro negado com base nessa lei. É verdade. A lei, olha, sancionada em 2010, impede que políticos condenados em segunda instância, cassados ou que tenham renunciado disputem eleições. Agora, doutor Marcelo Baceto, com essa definição, o que vai mudar com relação àqueles políticos? Nós temos aqui já uma lista das mudanças que vai acontecer de cara no Congresso, na Câmara e no Senado. Aliás, no Senado, Amapá, Pará, Paraíba e Tocantins terão mudanças de cadeira no Senado. Quais são as mudanças mais profundas no que se refere à própria lei eleitoral brasileira, doutor? Correto. Bem, existem algumas situações bastante peculiares que ocorrerão em função disso. Uma vez deferidos os registros de candidaturas, deferidos os registros, obrigatoriamente serão efetuados novos cálculos do quociente eleitoral para as eleições proporcionais e, no caso da eleição para o Senado, haverá uma troca de cadeiras, porque se considerará válida a votação a um determinado candidato que teve o seu registro indeferido e a eleição para o Senado, embora seja para o Legislativo, ela é majoritária, ela não entra em cálculo de quociente eleitoral. Mas nós temos algumas situações muito interessantes. Primeiro, o Supremo, ao decidir um caso concreto, foi esse caso de Minas, e é curioso, eu não sou mineiro, mas é curioso como nos grandes momentos do país sempre tem um mineiro na história, né? Muito interessante isso. Mas aí nós temos, em primeiro lugar,
Esse caso concreto foi resolvido. O Supremo, já na decisão ontem, o plenário já determinou o seguinte, que os ministros votarão monocraticamente agora. O deputado Leonildo assume a sua vaga ele já tá lá resolvido, em Minas Gerais. Eu não sei se ele foi eleito, eu não sei se ele... Se ele conseguiu ter uma votação. Exato. Tem mais isso. De repente ele pode não ter sido eleito, mas os votos dele serão computados para a legenda. E muda o coeficiente eleitoral. Muda. E aí, esse é o primeiro ponto. Então o dele foi resolvido. Os outros casos que já chegaram no Supremo, os ministros do Supremo decidirão monocraticamente. Não irá mais para plenário. Eles já decidirão. E os 5 que votaram contra passarão a votar nos termos da votação majoritária. Correto? Muito bem. Vamos fazer aqui uma avaliação, vamos dar aqui um exemplo para o nosso telespectador entender. Digamos que, no caso da votação para a Câmara Federal, o deputado federal Flaviano Melo, por exemplo. Correto. Vou dar exemplo. Flaviano Melo, com base na lei da ficha limpa, tivesse sua votação cancelada. Correto. O que aconteceria se nós tivéssemos essa mudança e isso tivesse acontecido num caso, claro, hipotético aqui do deputado Flaviano? Não, e o exemplo do deputado Flaviano é bastante interessante, porque houve uma representação para que se reconhecesse a aplicação a ele na ocasião de um determinado fato, ocorrido lá em 1988, e que implicaria sua inelegibilidade. Eu fui relator, inclusive, no processo no tribunal, e votei pelo deferimento da candidatura e acabou sendo deferido. Né? Não por esse argumento, nesse argumento eu fui vencido, da não aplicação da lei, mas por outros argumentos. O deputado Flaviano, salvo engano, teve 36 mil votos. 36 mil votos. Exato. Foi o segundo deputado mais votado, eu creio. Exatamente. Imagine que fosse exatamente o contrário, que tivesse sido indeferido o registro dele na ocasião aqui. Nós teríamos a seguinte situação na época. Ele levou consigo mais uma pessoa da legenda. O deputado Antônia Lúcia, do PSC, que entrou com 15.849 votos. Correto. Uma vez eleitos os dois, se ele na época, tivesse sido indeferido o seu registro de candidatura, os seus votos não seriam válidos e, portanto, isso não somaria também à legenda e isso implicaria na não eleição do terceiro colocado da coligação. Esse seria o primeiro efeito. Imaginem essa situação, que tivesse sido indeferido lá atrás, agora ele fatalmente conseguiria reverter a situação. 2 outros eleitos de outra coligação teriam assumido e agora sairiam para que eles assumissem. Exato. E isso vai acontecer Brasil afora. Exemplo. Isso vai acontecer Brasil afora. Câmara do Amapá, sai Marcivânia Flecha Rocha do PT, entra Janete Capiberibe, esposa do ex-governador João Capiberibe, que também assume sua cadeira no Senado no lugar de Gilvan Borges, do PMDB. Correto. Então, essas situações... Amapá é interessantíssimo. Muito. No Pará também há a situação com Jader Barbalho, eu creio. No Pará, Jader Barbalho. Ele pode entrar com um novo recurso contra a decisão anterior do Supremo. Jader, que é uma raposa velha da política... O caso de Jader Barbalho, doutor Marcelo, explique para o nosso telespectador para que ele possa compreender direitinho as minúcias desta lei. No caso do Jader Barbalho é mais curioso ainda. Jader Barbalho foi impedido a sua candidatura em razão da sua renúncia ao cargo de senador em 2002, se não me falha... Ele renunciou para não ser cassado. Para não ser cassado. Na ocasião, a renúncia era absolutamente válida. Fazia parte da regra do jogo. É a regra do jogo. Era a regra do jogo. Ele renunciou pela regra do jogo da ocasião. Para não perder os direitos políticos. Exato, como Roriz também o fez. E uma vez, só que Roriz é diferente, porque depois Roriz renunciou à candidatura a governador. Mas Jader Barbalho... Colocou aquela mestre da ciência política, Wesleyan Roriz, a sua esposa. Mas aí o que ocorre com Jader Barbalho? Jader Barbalho renuncia à candidatura lá em 2002 e ele estava no seu último ano de mandato ao Senado. Início de 2003 terminava seu mandato no Senado. A lei vem 9 anos depois e diz o seguinte: quem renunciou está inelegível por 8 anos a partir do final do mandato. Como o final do mandato dele era início de 2003, ele estaria inelegível até o início de 2011. Depois, portanto, da data da eleição. E aí foi indeferido a sua candidatura. E o caso Jader tem mais uma peculiaridade que já foi julgado pelo Supremo. E o Supremo entendeu, no caso concreto, 5-5, por uma norma regimental, manteve a decisão do TSE. Pois bem, eu não sei se transitou em julgado ou não o caso Jader. Se já transitou em julgado, caberá... ação rescisória. Cabe ação rescisória. Agora, a ação rescisória, ela só cabe de decisões finais do TSE e aí do Supremo Tribunal Federal também. Ou seja, isso mexe demais com os tribunais, com as decisões das instâncias superiores. Não, e mexe com o Congresso. Porque, veja bem, você vai ter pessoas saindo do Congresso Nacional que nunca foram ouvidas no processo, jamais foram ouvidas no processo, casos, por exemplo, normalmente adversários, inclusive, porque isso implicará alteração no quociente eleitoral. Salvo engano, no Amapá, ela foi a mais votada? Janete Capiberibe, não. Mas teve uma votação... Vamos confirmar esse Não, mas ela teve uma votação bastante expressiva, salvo engano. Vamos confirmar essa informação agora. Amapá, vamos só colocar aqui a votação.
E existem, né, nesses casos, até para já resumindo, existem, me parece, 4 situações distintas. A primeira dos processos que já estão no Supremo, que serão decididas individualmente pelos ministros, todos eles aplicando agora o entendimento da maioria. Não significa que aqueles que foram vencidos continuarão com seus votos. Não, eles passarão a aplicar o entendimento da maioria. O segundo caso são daqueles... Interessante que os sites não colocam a votação da Janete Capiberibe. Porque são os votos, mas eles são reservados no TRE. São guardados no TRE. A segunda situação são daqueles que estão no TSE ainda, por força da decisão do Supremo, que ficaram no TSE. O TSE pode readequar os seus votos e resolve o problema. A terceira são daqueles que já julgados pelo TSE transitaram em julgado, cabe rescisória. E a quarta, e pior, é daqueles que no TRE tiveram registro indeferido e transitou em julgado. Porque nesses não cabe nem rescisória. No caso dos TREs. Dos TREs. Meu Deus do céu. Olha, vou dar uma paradinha para o intervalo, que nós vamos entrar aqui em casos bastante concretos. E o doutor Marcelo Baceto nos fala exatamente sobre aqueles candidatos que acabaram desistindo durante a campanha. Vou desistir. E fui enquadrado na lei da ficha limpa, não vou fazer mais nem campanha. Como é que fica a situação também daqueles que tiveram esse tipo de situação, que viveram esse tipo de situação também durante as campanhas? É daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Eu espero você com esse bom bate-papo com o doutor Marcelo Baceto. Espere um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Até já.